Quarto dia. A morte. A morte é a porta da vida eterna. Através dela se entra no além. É uma passagem obrigatória. É destino do homem morrer. Um destino que leva à marca da culpa original. A morte é o salário do pecado. Por isso é terrível morrer. E a morte nos demonstra cruamente quanto é verdadeira a palavra de Deus. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltarás. Com a redenção operada por Jesus, porém, a morte na graça de Deus é o sinal da salvação eterna. Para os santos, a morte é a entrada no paraíso. São Paulo parece gritar de alegria quando escreve: "Para mim, a morte é um lucro." Por isto, São Tomás Moros, condenado à morte pelos heréticos, no dia do suplício quis vestir sua roupa mais linda e preciosa. E São Carlos Borromeu se fez pintar um quadro sobre a morte que figurava um moribundo, cheio de serenidade. Perto dele estava um anjo lindo, com uma chave de ouro na mão, pronto para abrir a porta do paraíso. Que graça é morrer santo! Preciosa para Deus é a morte dos seus santos. Quando? Como? Onde? A morte é a coisa mais certa, mas ignoramos quando virá, como virá, onde virá. Pode morrer no seio materno ou com 100 anos de idade. Pode morrer na própria cama ou no meio da rua. Ao deitar-nos, não sabemos se veremos o sol. Ao nos levantar, não sabemos se chegaremos à noite. Estamos certos só disso. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Mateus 25, 13. A morte chegará como um ladrão noturno, ou seja, escondida e de surpresa. Por isso Jesus nos avisa com energia: estejais prontos, porque na hora que não creis, o Filho do Homem chegará. Lucas 12, 40. Quão grande deve ser a nossa loucura se não queremos pensar na morte, porque, segundo o que se diz, nos entristece a vida. E não refletimos que, em tal modo, nos parecemos como avestruzes que põem a cabeça dentro da areia para não ver o perigo que as destrói. Que tragédia será uma má morte! Só entenderemos na eternidade. O demônio bem sabe quanto é saudável o pensamento da morte. Por isso, o faz parecer uma coisa horrível, tendo-nos despreocupados e felizes entre vícios e pecados. Ao Papa Pio XI, um dia se apresentou uma senhora pedindo uma lembrança pessoal. O Papa estava na rua, observou a senhora vestida de luxo mundano, se inclinou ao chão, recolheu um pouco de pó e fez na testa da senhora uma cruz, dizendo: "Lembra-te que és pó e ao pó voltarás." Não lhe poderia dar uma lembrança mais pessoal. Estados sempre prontos. Somos capazes de preencher os nossos dias de trabalho, de divertimentos, de sexo, de política, de esportes, de fumo, de televisão e de internet. Vivemos amarrados e desorientados pelas tensões do lucro, do prazer, do sucesso. E nem nos preocupamos que, no entanto, estamos indo lá onde todos são encaminhados, para a eternidade. E as realidades terrenas, os afazeres temporais, a saúde do corpo, as coisas materiais nos escravizam, nos adormecem em uma letargia espiritual que pode ser fatal. Jesus nos recomendou muitas vezes no Evangelho de nos fazermos achar acordados espiritualmente e operosos para o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles servos que o patrão em sua chegada encontra acordados. Estar acordados, estar prontos, significa sobretudo viver sempre na graça de Deus, evitando o pecado mortal, ou pedindo imediatamente perdão e confessando-se o mais cedo possível, se houver a desgraça de cair. São João Bosco dizia aos seus jovens que acordassem até mesmo às 2 da madrugada para se confessarem, se tivessem caído em pecado mortal. Deve ser esta a primeira e absoluta preocupação de todo o cristão. Em qualquer momento, a morte, com a sua imperdoável foice,
me deve achar na graça de Deus. A graça de Deus é como o óleo das lâmpadas na parábola evangélica das 10 virgens. As 5 virgens prudentes que tinham o óleo nas lâmpadas entraram com o esposo às bodas. As 5 virgens distraídas foram excluídas das bodas, porque tinham as lâmpadas sem óleo. Não vos conheço, foi a terrível palavra que o Senhor lhe disse. Mateus 25, 13. Pensemos, ao contrário, na morte de São Bento. Quando sentiu o momento da passagem à outra vida, o santo patriarca quis ser amparado em pé por 2 monges. Estava assim, com os braços levantados, no ato de ir ao encontro do esposo. Mateus 25, 6. Na hora da nossa morte. De Nossa Senhora obteremos a graça de uma boa morte. Esta graça é tão importante que a Igreja nos ensina a pedi-la a cada Ave Maria. Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Feliz a morte de quem amou Maria, de quem invocou Maria. Santa Maria Madalena Sofia Barat dizia que a morte de um verdadeiro devoto de Maria é um pulo de um menino entre os braços da mãe. E São Boaventura escreveu que morrer com a pura invocação da Virgem é sinal de salvação. Quando São João Bosco teve a aparição de São Domingos Sávio, poucos dias depois que este havia morrido, quis fazer-lhe esta pergunta. Diga-me, Domingos, qual foi a coisa mais consoladora para ti na hora da morte? Dom Bosco, adivinhe. Talvez o pensamento de ter bem guardado o lírio da pureza? Não. Talvez o pensamento das penitências feitas durante a vida? Nem isso. Então terá sido a consciência tranquila, livre de todo o pecado? Este pensamento me fez bem, mas a coisa mais consoladora para mim na hora da morte foi pensar que tinha sido devoto de Nossa Senhora. Diga-o aos seus jovens e recomende com insistência a devoção a Nossa Senhora. Votos: oferecer o dia pelos moribundos, viver como se fosse o seu último dia de vida, ler e meditar a parábola das 10 virgens. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.